Voltei, gente, para poder a gente dar sequência, né, falando sobre a segunda parada de Jesus. Lembrando que a primeira parada foi em Petra, foi lá em Edom, né, no deserto, que Jesus ele vem com os remanescentes, ele para lá. E a segunda parada dele vai ser no Monte das Oliveiras. A gente vai abrir agora Zacarias 14, 4. Zacarias 14, versículo 4, fala o seguinte: E naquele dia estarão os seus pés, no caso os pés de Jesus, sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Naquele dia. A gente sabe que naquele dia, quando a gente encontra essa referência, ele está falando justamente de naquele dia mesmo, no dia que Jesus ele volta, sua segunda vinda. Se a gente for ler o Apocalipse 16, o versículo 17 e 18 fala: E o sétimo anjo derramou sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes. Aqui ele está falando da cidade. Mas o que acontece é que o segundo ponto de parada de Jesus é no Monte das Oliveiras. Por que a gente está falando isso? Lá em Atos, né, mais uma referência, Atos 1,11 fala o seguinte: Os quais lhes disseram: Varões galileus, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. E a gente sabe que quando Jesus ele fez a sua assunção no Monte das Oliveiras. O que acontece? Qual é o mistério do Monte das Oliveiras? O Monte das Oliveiras, ele estava do lado do templo, né? E tinha uma porta específica que era a única porta que dava acesso direto ao templo depois que saía do Monte das Oliveiras. Então essa porta, ela costumava ser uma porta muito utilizada por Jesus. Ele saía do templo várias vezes, a gente vê várias vezes falando a palavra, Jesus saiu do templo, foi orar, foi para o monte orar. Jesus foi para o monte. Então Jesus saía, fazia a sua passagem por essa porta. Então, o que é que acontece? Quando Jesus ele finca os seus pés no Monte das Oliveiras, como a gente viu a profecia falando que vai acontecer, que ela vai se fender no meio, ele vai se abrir, essa porta que hoje está fechada, ela vai se abrir. Vamos com calma para poder a gente entender. Ezequiel 44, vamos lá para Ezequiel 44, do 1 ao 3 fala o seguinte: Então me fez voltar para o caminho da porta do santuário exterior, que olha para o oriente, a qual estava fechada. E disse-me o Senhor: Esta porta estará fechada, não se abrirá. Ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela. Por isso estará fechada. Quanto ao príncipe, ele ali se assentará como príncipe para comer o pão diante do Senhor. Pelo caminho do vestíbulo da porta entrará e por esse mesmo caminho sairá. Então esse era um caminho muito usado por Jesus. E a profecia fala aqui que aquela porta ela iria ficar fechada até que se cumprisse o tempo em que o próprio Jesus voltasse e passasse por aquela porta. E assim aconteceu, irmãos. A porta que hoje é conhecida como a Porta Dourada, você consegue ver quem vai lá, nunca fui. Mas nas fotos, você bota lá Porta Dourada, você vê uma porta dourada. Só que a porta original não é aquela que está em cima, porque ali foi a construção do templo novo, né? Dos muros, na verdade, né? Perdão, a construção dos muros. E aí a porta original, ela está embaixo daquela porta. O que acontece? Porque nosso adversário, né, não sei, ele acha que consegue dar um jeito nas coisas. Durante o período das cruzadas e o período em que os muçulmanos, eles, né, meio que tomaram conta daquele espaço, foi colocado ao redor daquele muro, ali embaixo, muitos ossos, muitos cadáveres. E a gente sabe que um Deus santo, né, ele não se deixa contaminar por nada. Mas as orientações, os ritos religiosos dos judeus não permite que se misture com ossos. Então há um cemitério ali. Atualmente há um cemitério ali, quer dizer, não funciona mais, mas há um cemitério ali do lado da Porta Dourada. Mas Deus, ele é tão maravilhoso, porque ele fala o quê? Que o monte ele vai se fender.
Quando ele se fender, irmãos, que abrir aquele caminho, o caminho de Jesus ele ficar livre, não tem osso que vai ficar osso, sabe? E aí a gente vê Ezequiel profetizando, Ezequiel 37, falando que os ossos secos eles voltarão a ter vida. E vai juntar, liga, junta com osso, com carne, com tudo, com tecido, com a sangue, e eles vão voltar a ter vidas. Então, nada do que foi feito que de alguma forma poderia servir de impeditivo para que a profecia se cumprisse, nada disso vai valer, entendeu? Porque a profecia ela vai se cumprir. Então, Jesus ele pisa no Monte das Oliveiras, como está profetizado, e ele segue em direção à Porta Dourada, ele entra por aquela porta, como está profetizado também, e ele é vitorioso, é ele quem triunfa sobre aquela congregação de reis, sobre o próprio anticristo. E aí a gente vai lá para Apocalipse 19, que aí a gente entra na batalha, né? Jesus ele conquista aquele espaço, conquista aquele lugar. E a gente vai ver lá em Apocalipse 19, do 11 até o 21, falando sobre a vitória de Cristo mesmo, sobre a besta, sobre o falso profeta, sobre tudo. E viu o céu aberto, eis um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogos, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, se a gente for lembrado que está escrito em Isaías 63, né, que ele vem com as vestes salpicadas pela vinha, né, de pisar o vinho, as vestes salpicadas de sangue, e seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Jesus vai ao encontro da batalha. Jesus vai ao encontro da batalha porque ele tem que derrotar. Ele está sendo desafiado, ele é rei, guerreiro, e ele vai ao encontro da batalha. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que diante dela fizeram os sinais, que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a imagem. Estes dois foram lançados vivos num ardente lago de fogo e de enxofre, que foi aqui inaugurado por eles dois. A gente vai ter espero que a gente tenha um momento para falar sobre isso. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. E para finalizar, Apocalipse 17, 14, que fala: estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. E aí a gente vê a vitória de Cristo sobre aqueles reis, aquele ajuntamento de pessoas que acharam que poderia combater contra o Rei dos reis. E a gente vê a derrota deles claramente. Então, resumindo, essa segunda vinda de Jesus não é simplesmente ele aparecer para batalhar. Ele tem alguns caminhos que ele vai percorrer, como uma parada lá para ver os remanescentes, como resposta à súplica deles, o pisar dele no Monte das Oliveiras, esse findar e esse cumprimento dessa profecia dele entrando pela porta, entrando no templo e partindo para o lugar da batalha para guerrear, né? E vencer. E daqui para frente é só glória, é só vitória, que a gente agora entra no milênio, entrará. Deus abençoe vocês, gente.